Olá, gente, sejam bem-vindos ao canal Tá na Quarentena, depois desse pequeno período de recesso aqui da produção dos vídeos, que nós somos filhos de Deus, é claro. A gente volta com tudo agora, com a produção nesse ano de 2021, um ano mais do que especial para nós noveleiros, que é o ano em que a teledramaturgia brasileira completa 70 anos. E, para comemorar isso tudo, né, a gente segue firme aqui no canal. Vamos agora a um pequeno lembrete antes de começar o vídeo, né? Nesse mês de fevereiro será lançado no canal uma série de especiais. Por quê? Nosso primeiro especial aqui no canal foi da novela Barriga de Aluguel. Fez 30 anos em agosto de 2020 e teve o vídeo lançado no final do mês de agosto. Aí tá. Para fazer justiça às novelas que completaram aniversário antes do especial de Barriga de Aluguel, eu sempre deixei claro que foi um vídeo improvisado que deu muito certo, por isso a gente continua com os especiais até hoje. Então, esse mês de fevereiro será uma homenagem a essas novelas que fizeram aniversário de agosto de 2020 para trás, né? Que não teve espaço para fazer vídeo aqui. Não tive essa ideia na época ainda. Até porque a gente criou o canal em junho, né? Então não teve como fazer vídeo. E, justamente, o primeiro especial é logo no vídeo de hoje. São os 20 anos da novela Força de um Desejo. Completou 20 anos, né, ano passado, no dia 29 de janeiro, que teve a exibição original do seu último capítulo. Ela foi escrita, né, por Gilberto Braga e Alcides Nogueira, dirigida pelo falecido Marcos Paulo e por Mauro Mendonça Filho, e protagonizada por Malu Mader e Fábio Assunção, em seus respectivos personagens, Esther Delamare e Inácio Sobral. Vamos pro vídeo então, roda a vinheta. Ambientada na segunda metade do século XIX, a novela conta a história de um romance impossível. Com o desenvolvimento da agroindústria, alguns fazendeiros iniciam sua ascensão. Um deles é o poderoso barão Henrique Sobral, dono da fazenda Ouro Verde, em Vila de Santana, lugar fictício situado na região do Vale do Paraíba. Sobral é casado com Helena e tem dois herdeiros, Inácio e Abelardo, que na verdade é filho da baronesa com o fazendeiro Gino Ventura, fruto de uma traição no passado. O barão trata a esposa de forma quase medieval, mantendo-a isolada de todos e proibindo até mesmo que ela chegue à janela de casa. Revoltado com o tratamento dispensado da sua mãe, Inácio deixa a fazenda para ir estudar direito no Rio de Janeiro. Lá conhece Esther Delamare, dona do bordel mais famoso da corte. Os dois se apaixonam e vivem um intenso romance. Só interrompido quando Inácio retorna a Ouro Verde depois de saber que sua mãe está muito doente. Inácio deseja voltar à corte e se casar com Esther, mas os dois são vítimas de uma rede de intrigas tramada pela maquiavélica Idalina, sogra de Sobral, e pela mimada Alice, filha de Higino. A história original de Força de Desejo foi escrita por Alcides Nogueira em 1988, sob o título de Amor Perfeito, e quase chegou a ser exibida pela TV Globo também no horário das 6. O projeto acabou cancelado e só uma década mais tarde Gilberto Braga recebeu da Globo a missão de desenvolvê-lo junto com Nogueira. Inspirada nos livros A Mocidade de Trajano, A Retirada da Laguna, Inocência de Visconde Taunay, foi ambientada na segunda metade do século XIX e teve como pano de fundo os fatos marcantes da história do Brasil, como a Guerra do Paraguai e o movimento abolicionista. A sequência da ópera que foi ao ar no primeiro capítulo, o terceiro ato de Bodas de Fígaro, de Mozart, foi gravada no Teatro Municipal de Niterói, com participação de cerca de 100 figurantes. Força de Desejo também teve cenas gravadas na praia de Grumari, no Alto da Boa Vista e no Forte São João, na Urca, todos pontos turísticos cariocas. Foi realizado um workshop de 2 semanas com os atores da novela, incluindo 4 palestras ministradas por professores universitários, tendo como temas o Brasil Imperial, o cotidiano das fazendas de café e senzalas e o romantismo. Alguns atores tiveram aula de esgrima, equitação, caligrafia e trabalhos de corpo e voz para se adaptarem ao linguajar e aos costumes da época.
A caracterização dos atores ficou a cargo de Marlene Moura e incluiu cabelos repartidos ao meio e costeletas no caso dos homens e apliques até a cintura, vestidos pesados e maquiagem em tons pastéis para as mulheres. Alguns atores fizeram interlace para aumentar o comprimento do cabelo, como Dira Paz, Daniel Dantas, Chico Dias e Malu Mader, que também utilizou cílios postiços. José de Abreu teve a cabeça parcialmente raspada e adotou uma falsa barriga para viver o português Pereira. Uma das inspirações para a caracterização dos personagens nobres foram os filmes como O Leopardo, de 1966, de Luchino Visconti, clássico do cinema italiano que se passa na mesma época em que a novela, e Barry Lyndon, de 1975, de Stanley Kubrick, que também serviram de referência para retratar o romantismo na novela. Já o clássico estrelado por Greta Garbo, A Dama das Camélias, de 1936, de George Cukor, e o aclamado Os Brutos Também Amam, de 1953, de George Stevens, serviram de referência para a produtora de arte Denise Carvalho, que reconstituiu desde a redação de um jornal até todos os objetos usados nas casas da época. Para conferir as roupas da beleza necessária, gastou-se muito, cerca de R$ 500.000 para confeccionar 2.500 peças. O vestido de noiva é usado por Lavínia Vlasak no capítulo do casamento de sua personagem, Alice, que, fora desenhado pelo figurinista Tarsílio Coutinho, é inspirado no traje de Cláudia Cardinale, usou em O Leopardo. Contudo e rebordado, com miçangas, vitrilhos e pregas que valorizam o decote. Se fosse vendido nas lojas, esse vestido não sairia por menos de R$ 350.000, segundo o figurinista. Ainda de acordo com o mesmo, o que encarece a roupa são os bordados, todos feitos à mão. Os figurinos, sob responsabilidade de Beth Filipek, consumiram 3.000 metros de tecidos diversos, como linho, táfetas de seda pura e adamascados ingleses e fibras naturais usados nos figurinos dos escravos. O guarda-roupa de Esther foi inspirado nas roupas de Elizabeth de Baviera, conhecida como Cícia, imperatriz da Áustria, que foi uma mulher com profundo sentido de liberdade e modernidade. Segundo a figurinista Beth Filipek, em 1850, a imperatriz já tinha aparelhos de ginástica em casa. Vários figurinos da novela foram depois aproveitados para a minissérie Os Maias, de 2001, e a cenografia aproveitou parte das estruturas usadas na minissérie Chiquinha Gonzaga, de 1999. Ao som da valsa Tema Diana, composta por Tom Jobim pouco antes de morrer, e com os arcanos do maestro Jacques Morelenbaum, a vinheta de abertura de Força de Desejo mostrava objetos dos cenários típicos do século XIX. Primeiro, uma corrente é quebrada e seus pedaços transformam-se em pérolas, dando forma a um valioso colar. Curiosamente, durante o decorrer da exibição da trama, a abertura foi encurtada de 60 para 35 capítulos e os créditos foram exibidos com rapidez. Na época, tornou-se comum entre algumas novelas da Globo, uma abertura maior, apenas nos primeiros capítulos, e depois uma versão reduzida da abertura. Isto ocorreu com as novelas Era Uma Vez, Torre de Babel, Suave Veneno, Andando nas Nuvens, Terra Nostra, Laços de Família e Kubanacan. No dia 13 de novembro de 1999, um sábado, a novela não foi ao ar devido à exibição de um jogo de futebol amistoso entre Espanha e Brasil. Com isso, a trama, que teria 227 capítulos, fechou com 226. Porém, se considerar a reprise do último capítulo, levada ao ar no dia 29 de janeiro, somam-se então 227 capítulos. Assim como as demais produções da emissora, a novela, fora inicialmente estruturada para 179 capítulos, mas terminou por ser tremendamente esticada a pedido da Globo, que desgastou bastante os autores e a equipe. Apesar disso, a trama não caiu no marasmo e seguiu com o mesmo fôlego até o fim. Daniel Filho, em seu livro Circo Eletrônico, escreveu: abre aspas, a novela foi esticada tremendamente, 227 capítulos, mas começou e terminou com amor. Foi cansativo para o autor Gilberto Braga e toda a equipe que trabalhou com ele, Sérgio Marques, Ângela Carneiro. Era muito bem feita, muito bem representada. Em momento algum houve desarmonia em seu elenco, nem no elenco principal, nem no coadjuvante, nem nos estreantes.
Fecha aspas. Foi a terceira mais longa novela da Rede Globo nos anos 90, ficando atrás apenas de Barriga de Aluguel, que teve 243 capítulos, e 4x4, que teve 233 capítulos. Também está entre as 10 mais longas telenovelas da Globo, tendo ficado em sua exibição original no ar durante 38 semanas consecutivas, ou seja, 9 meses, tal como Kubanacan, de Carlos Lombardi, e Alma Gêmea, de Valcir Carrasco, que teve 227 capítulos. Ao lado destas, Força de Desejo é a nona telenovela da Rede Globo que ficou mais tempo no ar. A novela ganhou algumas paródias do programa Caceta e Planeta Urgente, Força de um Cacarejo e Força de um Pão de Queijo. Também numa referência à Força do Desejo, um dos episódios do Sai de Baixo mostrou os personagens do humorístico encenando uma telenovela intitulada como Força de um Bocejo. Depois de 20 anos sem atuar em telenovelas, a última havia sido Chega a Mais, de 1980, a atriz Sônia Braga voltava à teledramaturgia da TV Globo em Força de um Desejo. A atriz decidiu seguir carreira internacional no cinema após protagonizar o filme Beijos da Mulher-Aranha e ser reconhecida mundialmente por esse papel. Depois de Força de Desejo, ela fez Páginas da Vida e participou de alguns episódios de Donas de Casa Desesperadas, As Cariocas e Tapas e Beijos. Isso produções brasileiras, que lá fora ela fez vários filmes, né? Bacurau, super premiado, Aquários, entre outros. E a novela foi o último trabalho em televisão do ator José Liogoy, que faleceu em 2003. Seu personagem, um conselheiro Felício Cantuária, foi escrito a seu pedido pelo autor Gilberto Braga. A princípio, José Liogoy deixaria a novela após as primeiras semanas, mas acabou permanecendo até o último capítulo. Também foi a última novela até então feita por Selton Mello, que depois se dedicou apenas às séries como A Cura, Mulher Invisível, Sessão de Terapia, Ligações Perigosas, entre outras, e ao cinema, como aos filmes O Alto da Compadecida, O Palhaço, Meu Amigo Hindu, Jean Charles, entre outros. O autor voltará às novelas agora somente nesse ano, na segunda metade de 2021, protagonizando Nos Tempos do Imperador, onde ele irá fazer Dom Pedro II. Em sua reta final, assim como toda a novela do Gilberto Braga, teve o famoso Quem Matou, e dessa vez o personagem assassinado, misteriosamente, foi o Barão Henrique Sobral. No último capítulo é descoberto que sua assassina foi Bárbara Ventura, esposa de Gino, motivada pelo medo após o Barão ter descoberto suas maldades durante a trama. Toda a novela do Gilberto Braga tem um Quem Matou, né? Acho que a primeira, assim, que ele utilizou foi Água Viva, com o personagem do Raul Cortez que falecia. Se eu não me engano, quem matou o personagem foi o personagem do José Liogoy, que eu também não lembro o nome agora. Depois teve o Quem Matou Odete Roitman, conhecido Quem Matou Odete Roitman. O Quem Matou Tarsílio Martins Fraga, que era o Paulo José na minissérie Labirinto. Quem Matou Linneu Vasconcelos, super conhecido também em celebridade. Em 2007, na novela Paraíso Tropical, Quem Matou Thaís, que era a Alessandra Negrini, a grande vilã da história. Em 2011, que ficou muito conhecido também, Quem Matou Norma Pimentel, que era a Glória Pires, Cessado Coração. E em 2015, o Quem Matou Murilo, que era o personagem do Bruno Gagliasso na novela Babilônia. Essa ninguém lembra, que ninguém via Babilônia. Mas enfim, continuando. Força de um Desejo foi a primeira novela a usar Closed Caption, sistema de legendas que permite aos deficientes auditivos acompanhar o que está sendo dito no programa. Ao ser reapresentada, vale a pena ver de novo entre 26 de setembro de 2005 e 10 de fevereiro de 2006. Em sua exibição original, Força de Desejo teve média geral de audiência de 24,62 pontos de Ibope, quando a meta do horário era 30. Ela foi exibida entre as novelas Pecado Capital e Esplendor, remake de Pecado Capital. Foi exibida em 226 capítulos. Em sua primeira e única exibição, não vale a pena ver de novo por enquanto, nos anos de 2005 e 2006, teve com média geral 15,42 pontos no Ibope, quando a meta do horário era 18. Ela foi exibida entre Laços de Família e A Viagem, em torno de 100 capítulos. É considerado um fracasso em suas duas exibições, Acho que vale mais pela qualidade da obra do que pela audiência. Dando agora uma opinião sobre a novela,
Não pude acompanhar Força de Desejo em sua exibição original, nem em sua exibição Vale a Pena Ver de Novo. Vi somente... Claro que para fazer um vídeo tem todo o estudo, né? Então eu vi algumas cenas disponibilizadas de Memória Globo, alguns capítulos no YouTube, completinho lá. E foi o que eu falei quando eu disse da audiência. A novela vale mais pelo primor da obra, da qualidade da produção, do que pela audiência. Porque é de um primor impressionante Força de Desejo. Vai do texto aos figurinos, aos atores super bem adequados aos papéis. A novela vale muito por ser a volta da Sônia Braga às novelas na televisão brasileira. As atuações muito boas, os figurinos, o texto. Gilberto Braga nessa época estava no auge da carreira dele, né? Assim, na década de 80, 90, início da década de 2000, ele estava no auge da carreira dele. Então, o texto dele é algo primoroso e ele não sofreu do mal de tentar repetir Vale Tudo, né? Porque, infelizmente, depois de fazer Vale Tudo, ele tentou emplacar histórias baseadas em Vale Tudo em todas as suas novelas seguintes. O Dono do Mundo, Pátria Minha, Celebridade, sempre essa reflexão, sátira, crítica ao Brasil. Força de Desejo ele não fez isso, é justamente por ser uma novela de época, né? E vê que não foi só ele que escreveu. Você repara que tem coisas de Alcides Nogueira. Porque em 2018 o Alcides Nogueira escreveu Tempo de Amar. E foi o que eu comentei na época. Tempo de Amar lembra muito, muito mesmo Força de Desejo. A história dos protagonistas, toda a ambientação de época e tal. E não fui só eu que comentei isso, muita gente comentou isso nas redes sociais. Fora que a direção do Marcos Paulo e do Mauro Mendonça Filho é primordial para a novela. Tem assim, o Marcos Paulo nunca canso de falar que ele é um dos grandes diretores que esse país já viu. E a direção dele dá um toque assim a mais muito bom para a história. Que assim, que foi justamente o toque que não tinha em Tempo de Amar, que era o Jair Monjardim. Sempre vou ressaltar aqui que eu não gosto muito de Jair Monjardim dirigindo. Apesar de que em trama de época ele tá mais na área dele do que em história atual, que acaba sendo muito arrastada, porque trama de época tende a ser mais arrastada. Força de Desejo, claramente, não tinha como não ser arrastada, né, com 226 capítulos. Mas uma novela muito boa em questão de produção, qualidade, que a audiência não é significativa de qualidade. Tanto que uma coisa curiosa que eu descobri esses dias é que O Outro Lado do Paraíso é uma novela que tem mais audiência da história da TV Globo. E a novela não é boa. Não é boa. Não, tanto que, se você for ver, poucas pessoas falam que O Outro Lado do Paraíso é muito boa. Porque as pessoas sabem que ela é ruim, mas ela prendia o público na frente da televisão. Eu admito isso, eu via O Outro Lado do Paraíso mesmo sendo ruim. Tem esse poder as novelas. Mas Força do Desejo tem toda uma ambientação, uma qualidade, um primor impressionante, acabou tendo baixa audiência. Essas injustiças que acontecem, né, por aqui no Brasil. Mas, bom, não foi sucesso da audiência, nem sua exibição original, nem sua reprise, não vale a pena ver de novo. Talvez por isso que o Vivo esteja meio arredio de reprisar ela, que ela já foi anunciada para ser reprisada no Vivo mais 2 vezes, e essa reprise não saiu. Uma em 2018 ela foi substituída, não lembro por qual novela. E agora em 2020 que ela entraria no 2020 que ela entraria no lugar de Chocolate com Pimenta, mas o Viva deu para trás de novo e colocou A Viagem. E detalhe, eu acho que talvez seja isso, que o Viva colocou, né, A Viagem, justamente porque tem todo o processo de resgate de novelas. E Força de Desejo foi exibida, não vale a pena ver de novo, quando era em SD ainda as televisões. HD foi só a partir de 2008. As gravações de HD de novelas da Globo. E A Viagem foi reprisada no Vivo em 2014 e 2015, se eu não me engano. Ela já estava com a imagem esticada, né? O falso HD, digamos assim. Ela já estava arquivada, assim, lá no arquivo do Grupo Globo. Então, realmente seria mais vantagem para o Viva reprisar uma novela que já está no falso HD agora para ela recuperar as outras. Acho que foi essa a estratégia que o Viva prefiro fazer. Espero que venha Força do Desejo, espero que venha no Viva. Que ela tá na lista, né, de novelas que foram anunciadas e não foram reprisadas, assim como Tititi, Pátria Minha, Lua Cheia de Amor, entre outras. A mais famosa é Pecado Capital, né, o remake que foi anunciado, o povo das redes sociais reclamou
e meteram outra novela no lugar. Não lembro se foi Tropicaliente. Não me lembro certo. Ah, não, Tropicaliente foi da Enquete, que Lua Cheia de Amor perdeu. Mas, enfim, justamente por ter escrito Força de Desejo, Gilberto Braga vai ganhar uma chance no horário das 6, né? Com Feira das Vaidades, que ele quer que seja protagonizada novamente pela Malumada e pela Cláudia Abreu, que elas fizeram juntas Força de Desejo e Celebridade. Então, acho que o retrospecto dele, Força de um Desejo, pesou um pouco para essa decisão da Globo de dar uma nova novela para ele, dar uma nova oportunidade após Babilônia. Lembrando, seria a novela para ele encerrar a carreira dele, né? Seria uma novela de aposentadoria, seria uma novela para marcar a nova era de exibição de novelas da Globo no horário das 6. Seriam novelas mais curtas, porque o Gilberto Braga já declarou que não quer fazer mais novela das 9, porque é uma responsabilidade muito grande. E ele escreve novela das 9 desde a década de 80, né? Então realmente é um peso muito grande nas costas dele, principalmente com a idade que ele já tem. Então, ele preferia escrever uma novela das 6 e uma novela das 11. Acho que ele chegou a escrever sinopse para a novela das 11, mas como esse horário acabou sendo extinto pela TV Globo, né, com a última novela Onde Nascem os Fortes, jogaram ele para o horário das 6, uma novela de época. Eu espero que a novela seja muito boa, tal qual foi Força de um Desejo. Na categoria, né, que eu sempre uso, muito boa, boa, razoável, ruim, muito ruim, Força de um Desejo é muito boa, apesar de ter sido um fracasso na audiência. Espero que seja valorizada quando for reprisada no Viva qualquer dia. Vamos então a algumas atualizações de Muro Noveleiro, né, enquanto o canal estava de recesso. A minissérie Riacho Doce e a novela Chocolate com Pimenta foram disponibilizadas no Globoplay em janeiro, já estão lá completinhas para você acompanhar. A novela Vida da Gente irá substituir Flor do Caribe no horário das 6, após a emissora não conseguir gravar uma frente necessária de capítulos para colocar no tempo de Imperador ao ar. Essa frente, se eu não me engano, seria de 80 a 70 capítulos. Justamente porque tem os atores mais velhos, como José Dumont, Vera Holtz, Luiz Melo, já tem mais idade, provavelmente não voltaram às gravações. Assim como no horário das 7, Quanto Mais Vida Melhor, né? Novela que vai substituir, salvo quem puder, Marcos Caruso, Zezé Barbosa, Iraci Balabanian, não voltaram ainda a gravar a novela. E a novela inédita, né, justamente no Tempo de Imperador, segundo a nota da emissora, irá entrar ao ar somente no segundo semestre desse ano ainda. Porto dos Milagres e o Bem Amado irão ser disponibilizadas no Globoplay ainda em fevereiro. Não tem data definida ainda, mas serão disponibilizadas em fevereiro ainda. Amor Sem Igual, da Record, teve seu último capítulo exibido no dia 18 de janeiro e foi substituída por Gênesis, a novela considerada uma superprodução pela emissora. Enquanto isso, a novela Jesus, a reprise, né, teve seu último capítulo exibido no dia 26 de janeiro e foi substituída também pela reprise de Topíssima. E a Globo, né, divulgou a fila de novelas de horário das 9 de forma definitiva. Depois da exibição dos capítulos finais de Amor de Mãe, de Manuela Dias, teremos Um Lugar ao Sol, de Alicia Manso, depois o remake de Pantanal, escrito por Bruno Luperi, depois a novela Olho por Olho, de João Emanuel Carneiro, isso já em 2022, Travessia, de Glória Pérez, por enquanto esse é o título da nova novela de Glória Pérez, as duas irão estrear em 2022, e em 2023, Sorte na Vida, de Maria Helena Nascimento e Ricardo Linhares. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no dia 4 de fevereiro, com o especial dos 35 anos da exibição original da novela Vereda Tropical, continuando com os especiais pendentes de 2020. Um forte abraço para você, saúde!